Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gilberto Flor, sou advogado, especialista em direito de trânsito no BR Multas. BR Multas é uma empresa especializada na resolução de problemas que envolvem CNH, especialmente aqueles que se referem a processos administrativos de suspensão da CNH e cassação, bem como recursos de multas de trânsito, aquelas multas que a gente acaba cometendo, que não concorda com elas e achamos indevidas, e o BR Multas auxilia você durante o seu processo de recurso para que você não tenha que pagar nenhuma multa indevida e não tenha nenhum prejuízo na sua habilitação. O tema do nosso vídeo de hoje, ele está totalmente ligado com alguns temas que a gente vem tratando já aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um tema que acomete uma boa parte dos recém-habilitados, que é a questão do cometimento de uma multa de natureza grave durante o período de permissão para dirigir. Quais são as consequências e como eu faço para resguardar o meu direito de dirigir e não perder a minha habilitação, conseguindo assim a minha CNH definitiva. Então, para você não ficar de fora desse conteúdo que está super legal, já ativa as notificações, se inscreve no canal e acompanha a gente também lá no Instagram, @brmultas, que está cheio de conteúdo legal e atualizado para deixar você antenado sobre tudo que rola no direito de trânsito no nosso país. Pessoal, nos vídeos anteriores a gente vinha aprendendo mais sobre a questão da suspensão da CNH, da cassação da habilitação, do bloqueio administrativo da habilitação, e o tema de hoje tem tudo a ver com esses temas que foram abordados nos vídeos anteriores. Isso porque ainda restam muitas dúvidas na cabeça dos condutores, principalmente aqueles recém-habilitados, que por uma infelicidade acabam cometendo uma infração de natureza grave ou até mesmo gravíssima, que pode aí ensejar no cancelamento da sua permissão, na cassação da permissão de dirigir. E é o tema que a gente vai abordar hoje, sanando essas dúvidas e o que pode ser feito para que esse condutor não perca o seu direito de dirigir. Sabemos aqui que o condutor que é aprovado nos exames exigidos pelo Detran para obtenção de uma nova habilitação, sendo eles o exame médico, o exame psicotécnico, a prova legislativa, ou seja, a prova que fala da legislação de trânsito, o exame de legislação, e também o exame prático, o exame de rua. O condutor que passa por todos esses percalços e ele é considerado apto, a ele é concedido o que nós chamamos de PPD, a permissão para dirigir, a qual o condutor se manterá apto para a direção, lembrando que trata-se de uma espécie de período probatório, pois a habilitação definitiva daquele condutor somente será concedida se ele não cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, além de não ser reincidente numa infração média, sob pena de ter aí sua permissão para dirigir cancelada, e é o que a gente não quer, e por isso eu quero que você continue comigo aqui nesse vídeo, que eu vou dar duas dicas muito legais sobre como manter o seu prontuário regular e de que modo nós podemos te ajudar a trazer essa segurança para a sua habilitação, mesmo estando em período de permissão, você não perder o seu direito de dirigir. Partindo desse ponto inicial, pessoal, em que o condutor ele não pode ser reincidente em infração de natureza média, nem cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima durante um período de 1 ano, a contar da data em que ele efetivamente se tornou um habilitado, pois o que ele tem ainda é uma permissão para dirigir. Passado esse período, se ele não incorrer em nenhuma dessas infrações, vai ser concedida aí pelo Detran a habilitação definitiva, aquela com uma validade mais estendida, sem o condutor estar sujeito a essas penalidades definitivas aí, como a cassação, se tratando do cometimento de uma única infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média. Mas para que você não tenha essa dor de cabeça, você aí permissionário, você que possui a permissão para dirigir e quer se manter aí livre de dor de cabeças, pois sabemos que hoje, além de ser totalmente exaustivo, né,
os exames realizados pelos Detrans, as burocracias que a gente tem que fazer para se obter uma habilitação, existe também um valor que não está nada barato. Cursos aí de legislação estão elevados, aluguéis de carros para a realização de exames, até mesmo as próprias taxas do Detran. Então, tudo isso, na hora de você proteger a sua habilitação, você tem que levar em consideração. Por quê? Porque tudo isso faz parte de, em tese, prejuízos que você vai ter se você incorrer em uma dessas infrações que podem aí gerar o cancelamento da sua permissão para dirigir. A primeira dica que eu tenho para trazer para você que é permissionário, ou seja, possui a permissão para dirigir, não quer ficar sem a sua permissão e conseguir a tão sonhada habilitação definitiva, primeiro de tudo é estar atento às normas de trânsito. Por quê? Parece meio banal falar isso nesse sentido, mas lembra que vídeos anteriores a gente falou sobre infrações de trânsito que a gente comete sem perceber que está cometendo? Então, muitas das vezes os condutores perdem a sua permissão justamente por infrações que nem sequer tiveram ideia que cometeram. Essas infrações, por sua vez, tá? Embora sejam aí de natureza média, na sua grande maioria, elas podem ensejar aí no cancelamento da sua permissão para dirigir. E também é muito comum a gente, quando a gente tira a habilitação recentemente, a gente está um tanto quanto inseguro, porque é todo aquele conteúdo aprendido, né, durante o nosso período ali de aprendizagem dentro de uma autoescola, aquilo ainda está muito em ebulição dentro do nosso consciente. Então, com isso, a gente tem que estar sempre atento, principalmente a essas hipóteses em que a gente não vê tão comumente, para que a gente aí não seja pego desprevenido e tenha aí o prejuízo da perda do nosso direito de dirigir, no caso do condutor permissionário, tá ok? Para a gente citar alguns exemplos que são muito claros diante de tudo isso que a gente acabou de dizer aqui, eu vou trazer para vocês algumas infrações, uma de cada natureza, que o condutor comete, tá? E muitas das vezes não se atenta ali para os prazos de identificação de condutor, tampouco para os prazos de apresentação de defesa e recurso e, consequentemente, acaba tendo aí sua permissão cancelada. Para falar de infração média, aquele condutor, por exemplo, que tiver aí duas infrações de natureza média, por exemplo, infrações de radar, tá? Em transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, basta o condutor ter duas infrações dessas no período de um ano para que ele possa ter aí a possibilidade do seu prontuário ser cancelado. Por que eu estou dizendo possibilidade? Porque hoje nós já temos um cenário de infrações que são convertidas em advertência por escrito. Então, pode ser que em uma dessas infrações o órgão de trânsito que autuou esse condutor possa concedê-lo aí ao benefício de ter uma infração convertida em advertência, mas sempre lembrando que essa conversão ela não é automática, ela não se dá de forma automática pelo órgão. Então a gente não pode contar com essa boa vontade, com essa sorte, por bem dizer, porque a gente já sabe que alguns órgãos estão levando tempo para aplicar esse benefício. Outra hipótese também muito comum de acontecer de infrações graves são nas hipóteses de infrações de estacionamento, às vezes por desatenção ou por estar em um lugar de um grande fluxo de veículos, a gente acaba estacionando sem ver em um local que é proibido ou até mesmo estaciona em um local que é permitido através do rotativo, faz a ativação do rotativo no primeiro momento, depois esquece de atualizá-lo. Essa é uma infração também que pega muitos condutores permissionados de surpresa, fazendo aí com que só eleve o número de cancelamentos de permissão para dirigir. E outra infração, uma de natureza gravíssima, que muitas das vezes os condutores não se atentam, é, como se posso dizer, o condutor que é proprietário de veículo, mas não mantém o seu veículo licenciado. Isso mesmo, é uma infração de inteira responsabilidade do proprietário do veículo, e com isso o condutor não poderá transferir essa pontuação e terá que assumir os prejuízos quanto a ela, fazendo com que assim sua permissão para dirigir, seja cancelada. Pessoal, agora que nós já sabemos as possibilidades, as hipóteses, né, e
que podem aí ocasionar a perda da sua permissão para dirigir, vale a pena lembrar que o BR Multas conta com um exército amarelo altamente qualificado para te auxiliar nessa demanda, tanto a demanda de buscar a anulação de uma infração que você cometeu e que você acredita ser aplicada de uma forma totalmente injusta, como também proteger a sua habilitação. Isso mesmo, BR Multas consegue proteger o seu direito de dirigir, evitando que o órgão de trânsito aí do seu município cancele a sua permissão para dirigir. A gente consegue fazer isso de uma maneira totalmente transparente, de uma maneira totalmente legal, dentro dos preceitos legais, com base em transparência, legalidade, legitimidade, tudo dentro do prazo, para trazer um efetivo resultado para você, condutor, que possui a sua permissão para dirigir. Lembrando que dentro desses casos é muito comum a gente notar que muitas das vezes o valor da multa ele não é aí o principal dos prejuízos, mas sim a questão do prejuízo na obtenção da habilitação definitiva, pois o condutor perderá sua permissão e terá que fazer novamente todo o processo de habilitação, sendo considerado apto em todos os exames, sejam eles os médicos e psicotécnicos, certo? Como também o exame de legislação e a prova prática de rua, que gera aí uma grande dor de cabeça para os nossos condutores. Agora que você sabe as hipóteses em que podem ocorrer o cancelamento da sua permissão para dirigir e que você está antenado, pois já pegou a primeira dica referente a prestar atenção nas normas de trânsito, principalmente aquelas infrações que a gente comete sem saber que está cometendo, eu vou trazer aqui mais uma dica fundamental, conforme eu prometi duas, que vai te ajudar aí a você se manter cada vez mais seguro com o seu direito de conduzir. Tá? É sempre interessante você verificar quinzenalmente ou até mesmo mensalmente, partindo aí da ideia de que os prazos para apresentação de defesa e recursos não são inferiores a 30 dias, mas partindo-se desse pressuposto, você realizar uma consulta preventiva do seu veículo, da sua motocicleta, do seu caminhão, o que quer que seja, para saber se foi inserida alguma nova notificação e a partir daí você já está tomando providência para manter-se resguardado o seu direito de dirigir e não ter aí o cancelamento da sua permissão. Essa dica é fundamental porque, verificando-se que há uma nova notificação, teremos prazo hábil para apresentação de uma defesa efetiva, buscando o cancelamento dessa infração e resguardando o direito de conduzir daquele permissionário. E agora que você já sabe todo esse conteúdo, tá, de bandeja aqui para você, que vai te auxiliar e muito aí a manter o seu direito de dirigir resguardado, que você vai ter sua permissão aí pelos 12 meses de forma totalmente regular, uma habilitação, vai ter a sua verdinha aí totalmente livre e desimpedida até conseguir a tão sonhada habilitação definitiva. Nós vamos caminhar juntos, tenho certeza que nós estabelecemos agora um vínculo de parceria, de amizade, em que o BR Multas vai estar juntamente com você, garantindo o seu direito de dirigir, seja de uma forma interativa, apresentando um conteúdo totalmente gratuito e válido para você, para manter aí esse direito totalmente válido, né? Você aí continuar exercendo o direito que a sua habilitação lhe confere, de poder dirigir e conduzir, certo? Como também poder contar com BR Multas para uma eventual demanda. Nós trabalhamos aqui sobre a máxima da transparência, da legalidade e queremos trazer para você a maior segurança possível para que você mantenha o seu direito de dirigir totalmente regular. Agradeço até aqui pela companhia de todos. Tá? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, a sua dúvida, dicas para os novos conteúdos de vídeo que a gente prontamente vai atender e vai responder. Deixa também uma crítica construtiva, um elogio, a gente está sempre aqui buscando a proximidade com o nosso espectador. E já sabe, foi multado na carteira provisória e não quer ficar sem dirigir? BR Multas, todas as soluções em trânsito em um só lugar.